Vamos lá, vamos de cancela, pessoal. Como eu havia prometido para vocês ontem, hoje eu vou fazer uma cancela com uma dor no coração, mas eu tenho que fazer de verdade, sabe? Porque eu acho que ficou feio já, ultrapassou a linha da crítica, ultrapassou realmente o que a gente pode considerar abaixo da crítica, que é o filme do Silvio Santos, que está sendo protagonizado pelo Rodrigo Faro. Pessoal, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui assistir ao filme no sábado. Quando eu saí do cinema, eu fiquei umas 2 horas em stand-by, tentando entender o que estava acontecendo, o que estava realmente acontecendo. Olha, eu não vi, eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês todos. O Rodrigo, eu tenho um carinho absurdo por esse rapaz. Eu gosto do Rodrigo assim de graça. Mas Rodrigo, eu sei que você é um artista, eu sei que você é um ator, um exímio ator também, como também é um apresentador, mas eu vou dizer um negócio para você, Rodrigo. Esse trabalho, se tem algum que a gente pode dizer que assim ficou com um ponto negativo na sua carreira, é sem dúvida esse filme do Silvio Santos. Sabe por quê? Primeiro, não sei se você precisava realmente viver ou vivenciar essa história, né? E outra coisa, a produção, uma produção precária, uma produção completamente desajustada, a ordem cronológica das histórias completamente fora de contexto, o enredo do filme, uma coisa estranha, agressiva, aonde tudo se passa dentro da cozinha, porque eles pegam um enredo justamente quando teve o sequestro lá do próprio Silvio Santos, naquela época, enfim, que é bom a gente até esquecer disso tudo, mas o que acontece foi isso. Mas ali você vê uma ordem cronológica fajuta, você vê um monte de falhas dentro da produção, continuidade, sabe? Várias questões ali que você vê que não cabe realmente, mas que não cabe e nem podemos dizer que esse realmente é um filme que possa trazer a grande história do Silvio Santos, porque não é verdade, ao contrário, o filme é feio, o filme, ele é feio. Em várias vezes eu senti aquela história que todos nós às vezes sentimos, chamado vergonha alheia, sabe? Quando você assiste uma coisa e você fala, meu Deus, você se coloca no papel da pessoa ali, mas ao mesmo tempo você sente vergonha daquilo que está acontecendo, sabe? E foi isso justamente que eu senti, foi isso justamente que inclusive eu olhava e falava, eu não tô conseguindo entender por que é essa caricatura muito mal feita do Silvio Santos, inclusive quando tentaram fazer ali com o Faro, né? Caracterizaram ele de uma forma muito feia, mas muito feia. Ali eu não vi o Silvio Santos em nenhum momento, mas em nenhum momento tentaram ali de todas as formas trazer, e eu não sei quem foi, eu não sei realmente qual era a ideia inicial do filme, mas se a ideia era passar vergonha, com toda certeza conseguiram, e conseguiram assim. A gente vê que foi com um custo extremamente baixo, foi uma produção muito tacanha, uma história muito chinfrinha, um roteiro mal feito, continuidade, tudo, mas tudo não compensou em absolutamente nada para eu sentar e ficar assistindo ali, assistindo o filme do Silvio Santos. Nada contra o Rodrigo, ao contrário, meu amigo, você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu te respeito como profissional, mas nesse trabalho, desculpa, ponto negativo em todos os sentidos, sabe? Eu acho que não seria a forma mais ideal que teríamos ali de assistir uma obra relacionada à vida do grande mestre da televisão brasileira, mas se coube para você, ok, mas que sem dúvida alguma não corresponde em absolutamente nada, e você pode ter certeza que esse filme não vai tirar você, não vai levar você a patamar nenhum e nem diminuir. Por quê? Porque ele não é nada, porque é um filme que realmente tem que cair no esquecimento, é um filme que não merece a gente olhar e falar assim, nossa, que espetáculo, que coisa muito bacana, pelo movimento que foi feito, pela forma como foi divulgado, inclusive o próprio Rodrigo indo
lá, pedir, inclusive, a própria autorização para o Silvio Santos, ainda quando vivo. Ele foi no SBT pedir pro Silvio Santos, para que o Silvio Santos desse a anuência para ele poder fazer o filme dele. O Silvio Santos falou, tudo bem, pode fazer, mas eu gostaria muito que de repente o Silvio talvez pudesse ter tido tempo de assistir, para ele ver o que realmente fizeram com a história dele, com uma parte da história dele, uma história completamente suja, estranha, esquisita, que a gente não conseguiu. Tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado quando a gente vai viver grandes obras ou produzir grandes obras desses grandes fenômenos da televisão, como Hebe Camargo, Silvio Santos, porque é uma linha muito tênue para você cair, inclusive, no ridículo. E foi isso que aconteceu com Rodrigo Faro, uma caracterização, volto a frisar, uma caracterização completamente caricata. Então, ou seja, não tinha como passar credibilidade. Se a gente estivesse assistindo em outro lugar, ou talvez uma outra questão, eu ia achar que eu estava assistindo a escolinha do professor Raimundo, aonde as pessoas ali estavam ali vivendo personagens de humor, porque não tem como você levar, não tem como você simplesmente levantar e falar assim, nossa, é um ator vivendo o Silvio Santos. Não é. Eu não vi o Rodrigo Faro ali, eu não vi o Silvio Santos ali, eu não vi a produção ali, eu não vi absolutamente nada, mas nada de tão legal acontecer. Ao contrário, eu vi uma história completamente ruim, despedaçada, faltando pedaço, com erro de continuidade, com uma cronologia da história completamente... A gente percebe que não houve sequer uma curadoria do filme, não teve curadoria para o filme, não teve uma pesquisa muito bem feita também, não houve isso, pessoal. E como que você coloca um filme quando você vai contar a história de um dos maiores ícones da televisão brasileira, você não fazer sequer uma pesquisa em cima, sabe? Ficou muito feio, mas isso está muito nítido, mas muito nítido em cima de tudo isso. Agora eu espero, Rodrigo, assim, de todo o meu coração, que você não fique chateado, até porque não é sobre você, é sobre o filme, é sobre toda uma estrutura ao redor. Você não pode simplesmente pagar o pato sozinho por essa questão. Infelizmente, você deu a vida a esse personagem, que eu nem posso falar que é o Silvio Santos, porque o que nós assistimos ali jamais foi o Silvio Santos. Nós vimos, inclusive, uma caricatura muito mal feita, mas muito mal feita mesmo. Então ali nem tem como a gente viver esse personagem talvez que você viveu. Mas espero que também, a partir dali, você consiga também entender, às vezes, aonde é legal ou não você colocar os seus próprios pés. Eu não sou, talvez você tenha muito mais experiência do que eu, principalmente na arte da teledramaturgia, porque eu nunca fiz novela, nunca fiz teatro, nunca fiz absolutamente nada, mas que você, com toda a sua experiência, eu acho que você tentou dar o seu melhor, mas esbarrou no pior, que é uma pena, mas é uma pena tudo isso ter acontecido. E olha, é o seguinte, olha, Rodrigo Faro, pessoal, vamos lá, olha, Rodrigo Faro quebra o silêncio sobre duras críticas por filme de Silvio Santos, olha, e a redação é do Terra, tá? Alvo de críticas e piadas desde que surgiu caracterizado como Silvio Santos para o filme sobre a história do apresentador, Rodrigo Faro se pronunciou sobre os comentários que recebeu. Em entrevista ao colunista Lucas Pazin do Splash, o famoso declarou que isso faz parte do trabalho e que até se divertiu com isso. Tem que estar preparado para os comentários e brincadeiras para esse clima da internet. Se não estiver preparado, nem desça para o play, disse. Chamaram o Silvio Santos do GTA, Raul Gil, de Kiko, personagem do Chaves. Acho maravilhoso. Brincar em comentar faz parte, mas o mais importante é valorizar o cinema nacional. Temos que falar dos nossos profissionais, dos nossos caracterizadores. Foram 3 mulheres que fizeram essa caracterização maravilhosa. Maravilhosa não, né, Rodrigo? E assim, nós temos realmente que falar do cinema nacional, mas não simplesmente falar de um desastre nacional, porque eu nem posso falar que isso foi um filme ou é cinema, tá? Faro, que detalhou que levava 3 horas para conseguir se caracterizar, disse que espera que o resultado toque o coração das pessoas. Rodrigo Faro faz revelação. O famoso que trabalhou como ator durante anos
abriu o jogo e contou se pensa em voltar para a teledramaturgia. Na conversa, o contratado da Record pontuou que, por enquanto, o filme foi uma experiência única na vida dele. Tá certo, pessoal? E além disso, também o que ele falou? Voltei a atuar para esse projeto específico. Não sei como vai ser daqui para frente, mas essa homenagem eu tinha que fazer. Uma homenagem muito mal feita, inclusive. E aproveitando também, agora que a gente está falando de Silvio Santos, sem dúvida alguma, eu tenho que parabenizar a Patrícia Abravanel, mas tenho que bater palma para ela em cena aberta, porque ela ficou 25 minutos liderando no domingo na frente da Rede Globo, com um novo formato do Show do Milhão. Então, ou seja, a Patrícia foi lá, construiu a audiência, assumiu o programa do pai, o que todos achavam que talvez seria uma grande derrota. Na verdade, ela conseguiu virar ali a chave e assumir de verdade os programas que hoje ela faz, também o quadro Show de Calouros, Qual é a Música, Namoro na TV, aí agora vem o Show do Milhão, Não Erre a Letra, eram todos os quadros que inclusive o Silvio Santos fazia também, e agora a Patrícia encabeçou. Então no último domingo, com o Show do Milhão, ela ficou 25 minutos na frente, inclusive da própria Rede Globo. Isso é uma dor de cabeça? É óbvio que é uma dor de cabeça para a própria Rede Globo de televisão, né, que na hora, inclusive, estava com aquele programa novo, que é aquele Estrela da Casa, que é um reality que inclusive foi criado pelo próprio Boninho, que não deu certo e foi mandado embora. Vocês viram como que é, por isso que eu falo, talento é uma história que vem de casa. Não adianta você simplesmente comprar um enlatado, colocar no ar, vai ser sucesso, principalmente com o dinheirama que tem a Rede Globo, óbvio que vai ser sucesso. Agora eu quero ver você criar do nada, absolutamente do nada, e fazer acontecer. E quando ele criou um reality autoral, olha o insucesso que foi, e simplesmente combinou, inclusive, com a própria demissão do Boninho, que tem que ir para casa e ficar pensando realmente em tudo que ele já fez, sabe, a arrogância que ele tem, enfim. Mas, Patrícia, um beijo para você, sucesso, não é à toa, mas não é à toa que você tá garantindo aí toda a audiência do domingo e fazendo tudo acontecer de verdade ali no programa Silvio Santos, que é o programa que a gente tem ali e gosta tanto de assistir aos domingos, trazendo muito entretenimento. Você tá ótima, eu acho que você tá felizona, você tá trazendo a espontaneidade pro palco, você tá conseguindo realmente entreter o público de casa, e os números não mentem. Então todo mundo pode dizer assim: ah, você só tá falando isso porque ela é filha do dono. Eu só vou dizer uma coisa pra vocês: se ela não fosse boa, ela não daria audiência, até porque não é o Silvio Santos que tá apresentando. Porque eu ouvi muita gente falando assim, quando ela começou: ah, porque ela só tá lá porque ela é filha do Silvio Santos. Tá, mas só que enquanto ela apresenta o programa, quem tá dando audiência é ela. O programa só tem o nome do pai dela, mas quem tá dando a cara no vídeo é ela. Quem tá arrastando a audiência é ela. Quem tá se consolidando no horário também é a Patrícia. Então, vamos parar de coisa e vamos realmente começar a olhar e dar valor às histórias que nós temos, principalmente a essa garota que a gente sabe que veio ali com tudo para encabeçar e ficou 25 minutos ali na frente, liderando de braçada na frente da própria Rede Globo de televisão, colocando o Fantástico no bolso, colocando todo mundo no bolso, porque ela conseguiu inclusive alavancar essa história. Parabéns, Fabiano, parabéns, Jefferson, toda a equipe, Maiara, Karenzinha, enfim, todos vocês também ali, Celinha, um beijo para vocês todos, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente colocar um programa de televisão no ar, tá bom?